A graça e a paz seja com você. Sou o professor Rogério de Souza. Estamos aqui com o Instituto Supera para darmos continuidade ao seu curso básico em Teologia. E a disciplina é Introdução à Teologia. Hoje nós estaremos aqui falando sobre a importância da teologia prática. Nós já falamos sobre a teologia sistemática e falamos sobre a teologia dogmática, falamos sobre a teologia mística, a teologia natural, e agora nós vamos falar sobre a teologia prática, tá bem? A importância da teologia prática. A teologia prática também é chamada de teologia pastoral. Ocupa-se com a reflexão teológica e análise sobre a ação da igreja, compreendendo a prática das comunidades eclesiais e das pessoas que professam a fé cristã, na perspectiva maior do povo de Deus e da vocação batismal comum a todos os seus membros, a serviço da missão evangelizadora da igreja. Contempla tanto as práticas que afetam a vida interna da igreja, quanto à presença da igreja no mundo. Por isso que também é chamado de teologia pastoral. É a preocupação pastoral da teologia. E, em termos simplificados, é retirar a teologia do seu academicismo, do seu escolasticismo, dessa torre de marfim, e trazer essa mesma teologia ao alcance da vida comum, da vida diária dos fiéis, dos cristãos, dos membros das igrejas. Por isso, tanto você pode intercambiar o termo teologia prática como teologia pastoral. Aqui nós comentamos. A imensurável cultura teológica produzida pelas teologias, perceba aí teologia com letra minúscula. Então, as teologias particulares transformou-se em um tesouro para poucos, ou seja, a grande nação de religiosos do mundo não tem acesso ao refinamento doutrinário de suas religiões. Pense na seguinte hipótese: o fiel, o cristão, o membro de uma denominação, de uma igreja, ele entra pela porta da frente da igreja, do prédio, do monumento. E daqui a pouco ele vai sair pela mesma porta que entrou. E ele vai passar ali um período de vida de aproximadamente aí uns 30 anos. Quando eu falo 30 anos, é pegando aquelas 2 horas diárias, às vezes 4 horas semanais, às vezes 6 horas semanais. Ele vai pegar esses 30 anos de vida entrando e saindo pela mesma porta, recebendo o serviço litúrgico que é ministrado pelo pastor, pelo presbítero, pelo evangelista, pelo responsável pela igreja. E isso vai dar um conforto espiritual. E o que é que ele vai receber de carga teológica? Vai receber uma carga teológica ministrada via sermões e ensinamentos sempre pastorais. Agora, existe um tesouro teológico que está armazenado, guardado, mantido como patrimônio de seminários, faculdades, universidades, enfim, pela Academia dos Teólogos. E é assim, e não é um tesourozinho, é muita coisa, é muito conhecimento teológico, é muito conhecimento sobre Deus, sobre a estrutura da religião, sobre a vida íntima das pessoas na comunidade de fé. E qual o acesso que essa pessoa comum, que eu disse para você, que entra e sai da igreja pela mesma porta durante 30 anos de sua vida útil como cristão, como praticante da fé, qual o acesso que essa pessoa simples tem a esse tesouro teológico? É mínimo, muito pouco mesmo, porque existe um reducionismo teológico justamente para que se mantenha as pessoas em um nível bastante pastoreável, tratável. Dificilmente você vai encontrar aí um líder cristão que invista em um seminário teológico aberto para toda a membresia
e assim ele possa acessar os mesmos tesouros teológicos do que aqueles seminários de avultamento financeiro, onde é necessário se pagar uma boa quantia em dinheiro para ter uma excelente formação teológica. Aí surge o que nós estamos vendo aqui. Você, interessado em fazer uma sua formação teológica com qualidade para o serviço de Deus, para o serviço da academia e para o serviço dos simples e daqueles que não vão, de forma alguma, frequentar aí faculdades teológicas. Surge você, que nos procurou através do Instituto Supera, que nos encontrou aqui na modalidade online. Você vai receber o mesmo quantum teológico que se estivesse assentado numa cadeira de universidade? Essa é a nossa proposta. Só que você tem tempo para isso? Precisa dispendiar tempo, muito interesse e muita vontade, senão isso também não vai acontecer. Quer dizer, o curso na modalidade online, por si só, ele não vai conseguir suprir toda uma carga horária de formação que você teria em um curso presencial. Agora, vai de você. Nós estamos aqui disponibilizados, disponíveis, tá? Solícitos, para que não haja um só decréscimo de qualidade na sua formação, mesmo nessa modalidade online. Para isso, leia os PDFs, acesse os nossos formulários, veja os slides, a ficha bibliográfica que nós recomendamos para você e não pule as aulas. Assista às aulas tomando nota. Bom, vamos lá, continuar aqui para a gente prosseguir. É nesse espaço que surge a teologia prática, que tem por fim trazer para o dia a dia dos crentes a herança dos teólogos. A dificuldade agora está em decidir qual a metodologia é a melhor para teologizar os rebuscados conceitos da teologia, com letra maiúscula, junto ao grande público de origem simples e com pouca instrução escolar. Faz-se necessário delimitar disciplinas, adequar o vocabulário, mas não podemos diminuir a grandeza dos conceitos teológicos. A teologia prática também é chamada de teologia pastoral. E por quê? É porque o pastor que tem que ter esse tipo de teologia? Não, não é isso. Ela é prática porque ela é colocada aos altos conceitos da teologia, como a Trindade, por exemplo, sabe? A teologia da Trindade. Você pega esses altos conceitos e você vai pulverizar através de um repertório que alcance a grande massa de irmãos e irmãs que estão espalhados nas igrejas de Deus. Como que isso é possível? Você tem que encontrar a metodologia, adequar o conteúdo, o repertório teológico, adequar ao nível do auditório dos irmãos e das irmãs que entram e saem aí da igreja pela mesma porta, como eu disse para vocês. Como que eu faço isso, professor Rogério? Você vai fazer através da teologia prática. É para isso que se criou a teologia prática. Como que ela faz? Bom, nós pegamos um tema, por exemplo, você está num curso básico em teologia. Você já percebeu quantas disciplinas você vai ter que estudar? E nessas disciplinas, nós trabalhamos para que você tenha 8 aulas a cada disciplina. 8 aulas de aproximadamente 30 minutos. Isto é, você terá aí 4 horas aula aqui conosco, além do material didático e do suporte pedagógico que você está recebendo, 4 horas aulas em cada disciplina, nível básico. Depois você vai se modalizar e você vai para o nível médio. Você vai ter as outras disciplinas que vai aumentar ainda mais o seu repertório teológico. Teologia prática é isso, é a gente pegar um assunto denso, um assunto rebuscado, um assunto já muito trabalhado e colocar em condições de que você, com as poucas horas de estudo, comece a ter uma introdução, sabe? Uma propedêutica aos assuntos. E depois você vai avançar. Da mesma forma, você vai fazer isso também com o seu auditório. Você vai pegar os temas difíceis da teologia, vai colocar no vocabulário do dia a dia, mas você não vai diminuir a grandeza da teologia. Não significa que você vai ficar citando grego, hebraico, latim ou outras línguas
para o seu auditório. Quando fizer isso daí, tem que ser com propósito, tem que ser assim, em poucas quantidades, algo que realmente não fique só enxertando conteúdos a uma mensagem. Espero que tenhamos sido claros acerca disso daí. Vamos lá. Bom, os teólogos práticos, aqui você pode colocar pastores também, os teólogos práticos ministram cursos rápidos. Isso aqui sabe, isso é uma chave da teologia prática. Nós colocamos aqui cursos rápidos. É para que você consiga já vislumbrar o horizonte. Quer dizer, não é aquela viagem infinita. Você sabe que iniciou aqui introdução à teologia, vai assistir 8 aulas de aproximadamente 30 minutos. Depois de 4 horas de estudo, você terminou essa disciplina. Aí dentro da metodologia do Instituto Supera. Então, são cursos rápidos, sem burocracias, sem teste de avaliações. Aqui, no caso, quando você estiver ministrando ali na sua congregação. A teologia prática, realmente, ela não impõe uma média para ser alcançada numa avaliação, porque o que vai ser importante na teologia prática é a prática, é a pessoa ter entendido o conceito e colocar isso aí em níveis do dia a dia. Então, eles dispensam a exigência de formação escolar e preferem a linguagem comum e ilustrativa. Quer dizer, qualquer pessoa, mesmo o iletrado, mesmo aquele que tem uma formação incompleta, pode tanto cursar uma teologia prática, um nível básico de teologia, quanto pode também ministrar. Então, eles dispensam a exigência de formação escolar. Uma pessoa de formação básica ou uma formação incompleta vai compreender e vai se formar e receber um certificado com a mesma qualidade que o acadêmico. Isso aqui é uma virtude da teologia prática. E interagem com seus alunos e respondem os questionamentos, sempre procurando exemplificar com acontecimentos retirados da vida comum. Um teólogo prático é aquele que procura realmente ser um hermeneuta do dia a dia. Como que eu faço para poder colocar isso aqui em prática? O teólogo prático vai lá e explica, tá bem? O bom humor também se mostra presente nessa prática teológica por meio de comparações com situações irônicas e situações alegres. Quer dizer, a teologia prática não procura ser grave, sabe? Mostrar aquela gravidade, aquele enceramento que se passa na fisionomia de muitos teólogos aí, muito profícuos, muito profundos, mas assim com humor baixo. Então, a teologia prática ela procura ser mais amena, mais alegre, mais leve, para que todos possam gostar da teologia. Muitos de nós aqui no Brasil não gostamos de teologia por culpa dos próprios teólogos que passaram lá uma camada de verniz muito pesado na teologia e assim afastou a gente simples do gosto. Mesmo aqueles assuntos com teor naturalmente pesados são tratados com pouca dramaticidade. Não precisa, sabe? Como diz o ditado popular, é fazer chover uma tempestade com um copo d'água. Não precisa. Teologia prática, ela é uma carta de convite, sabe? Ela é uma carta convite para que as pessoas queiram estudar teologia e depois avançarem e depois progredirem. É até interessante eu perguntar com quais das teologias você está se identificando até agora. Nosso curso tem essa intenção. Você vai precisar, em algum momento, se identificar. Aqui é uma preliminar. Quer dizer, não tem nada definitivo. Que tipo de teólogo você vai se tornar, mas você vê as várias linhas que existem aí. O currículo da teologia prática, ele é sucinto e geralmente voltado para a formação de lideranças. O pensamento norteador é este. Qual é o mínimo de base teológica que um líder religioso precisa dominar para lidar com os fiéis da sua instituição religiosa? Toda religião ela tem um cabedal teórico, quer dizer, um quantum doutrinário dentro da sua religião e que serve para a formação dos seus líderes, das suas lideranças, que são formadores de opinião, que são os condutores dos fiéis. Toda religião tem. No nosso caso, dentro do cristianismo,
temos também um cabedal teológico, que eu disse para vocês aqui, é vastíssimo, muito grande. Agora, dá para dominar tudo? Dá para se tornar um São Tomás de Aquino, ou um Calbart, ou um Martinho Lutero? Dá para se tornar? Dificilmente. Dá para se tornar, mas é bastante difícil. Para quem está trabalhando com teologia prática, a gente não está pensando no máximo, não é a régua lá em cima, estamos falando no mínimo, aquilo que não pode baixar para o tanque de reserva, não pode, tem que ter um mínimo para poder ter combustível, para poder rodar bastante aí. E aí, qual que é o mínimo de conhecimento teológico que um líder cristão precisa dominar? Não é simplesmente dar uma pincelada e dizer, fiz um curso básico, não. O professor Rogério de Souza, junto com o Instituto, quer que você tenha um mínimo de domínio dos conceitos teológicos. Aqui estamos iniciando. Isso vai muito longe, hein? Isso não vai parar tão cedo. Qual que é a sua religião? Você sabe qual que é a sua religião? Você sabe que você está dentro do cristianismo? Que a religião não é o pentecostalismo, o presbiterianismo, o neopentecostalismo. Isso não é a religião. A religião é o cristianismo na sua totalidade. Isso significa que inclui, inclusive, os sectários. Os sectários se identificam com a cruz, com Cristo, com o Evangelho, nem que seja tocando na hora do manto. Para ser cristão não é necessariamente, não é necessário estar dentro do ramo ortodoxo do cristianismo. Para ser cristão precisa reconhecer Cristo como sendo o salvador da humanidade. Aí vem as variáveis das religiões. Por isso que eu coloquei aqui, qual que é a sua seita dentro do cristianismo? Em qual seita você serve ao evangelho? Qual que é a sua seita? Qual que é a sua confissão de fé? Porque dentro das seitas existe a particularidade da confissão de fé. Arminianos, calvinistas, socinianos, pelagianos, arianos, trinitarianos. Qual que é a sua confissão de fé? Em se tratando especificamente dos cristãos, qual é o segmento da sua igreja? É católica? Ela é ortodoxa? Ela é armênia? Ela é reformada? Ela é luterana? Ela é pentecostal, congregacional? Que tipo de liderança que é exercida? Sua igreja ela é congregacional? Quer dizer que a comunidade participa das decisões da igreja? Ela é episcopal? As decisões elas são tomadas pelo pastor da igreja? Ela é presbiteral? Existe um colegiado para se tomar as decisões? Você tem esse domínio? Você conhece a sua religião? Conhece a sua denominação? Conhece o lugar onde você está fazendo profissão de fé? A teologia prática ela vem para dizer o seguinte: isso aqui é o quanto mínimo de conhecimento que você tem que ter sobre a sua religião. Para a gente terminar nossa reflexão na aula de hoje, desse momento também, envolvendo-se com temas, situações, demandas e desafios atuais que requerem uma tomada de posição por parte da teologia da igreja, é uma área de produção de saber teológico que promove a interação entre diferentes disciplinas teológicas e a praxis da fé cristã numa mútua fecundação. O bom da teologia prática é porque ela é transversal. Pense nesse movimento que eu estou fazendo, ela é transversal. Ela consegue fazer o diálogo com a turma da academia, porque tem gente na igreja que gosta de estudar e estudar muito. Tem gente realmente que é vocacionado para o doutorado, foi chamado para se tornar doutor. Mas o tema ele é transversal. O que interessa ao doutor lá em cima tem que descer para a base. E a base é a porta de entrada ou a porta de fluxo da nossa igreja. E como ela é transversal, ela não pode tratar de um único tema, um único interesse. Isso aí empobrece a igreja e empobrece a própria teologia e o teólogo também. Não pode ser de um tema só. O perfil da minha denominação, o perfil do meu ministério, ou o perfil... Muito bem, existe um perfil, que é a porta de entrada ou a porta de acesso, mas você tem repertório. Por isso são muitos temas. E temas que são colocados na graduação, isto é uma escola bíblica dominical, é um seminário, é um fórum, é uma academia, o que é? Qual que é o nível que nós vamos colocar o assunto? O que é importante, você como teólogo, é entender que não pode cristalizar
a teologia, isto é, transformar ela numa taça de cristal, colocar ela inacessível para que as crianças não quebrem. Você não pode fazer isso. Você tem que ser um teólogo prático ou pastoral. Tá bom, isso aqui é uma taça de vidro, mas você tem que usar também caneca de plástico. Tem que usar caneca de plástico. Se você tiver porcelana, excelente, sirva em porcelana. Se não tiver, coloca em tigela de barro. Mas a teologia não pode ficar enclausurada, sabe, encastelada. Você não faça isso. A proposta do Instituto é que você tenha uma formação que a sua teologia sirva à comunidade de fé em que você está servindo a Deus. Muito bem. Então, nós vamos dar uma pausa. Daqui a pouco a gente retorna aqui. Também você vai acessar o próximo vídeo, a próxima aula. Sou o professor Rogério, junto com o Instituto Supera.